The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pessoal que está conectado, bom dia. Só testando, vocês estão vendo a tela bem, com os 5 mitos sobre o microfone, estão me ouvindo bem? Tá claro, o áudio tá bom, tá legal. Legal, ótimo. Vamos só esperar mais 6 minutinhos até dar o horário certinho para o pessoal que está chegando e a gente começa, tá bom?
Pessoal, só mais um minuto e a gente já começa, tá? Só esperar dar 10 em ponto, mais um minutinho e a gente já começa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só mais uma vez, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem a tela? A gente vai começar mais um webinário. Legal, todo mundo vendo bem, todo mundo ouvindo? Legal, obrigado, pessoal. Vamos começar mais um webinário hoje. Os webinários acontecem todas as sextas-feiras, às 10 da manhã em português, às 11 da manhã temos a versão em espanhol. Meu nome é John Lopes, eu sou especialista em desenvolvimento de mercado para a Shure no Brasil e também cuido da parte de marketing de produto para a América Latina. Hoje a gente vai estar falando sobre 5 mitos sobre microfones que por algum motivo acabaram se difundindo, que não são verdades. A gente vai desvendar um pouquinho deles hoje para vocês, tá? Primeiro, o que é um mito? É a narração fabulosa e imaginária que tenta dar uma explicação não racional à realidade. Então, em resumo, são quando criam-se fábulas, criam-se histórias tentando explicar uma coisa de uma maneira que não é verdade. E a gente tem muito disso no áudio. Quem trabalha no mercado de áudio há muitos anos já está cansado de ouvir histórias. A gente vai desvendar um pouquinho dessas histórias hoje, 5 especificamente sobre microfones, as mais difundidas. O primeiro seria: microfones condensadores são microfones frágeis. Muita gente acha que eles são mais frágeis que os dinâmicos e que antigamente os condensadores só eram usados em estúdios, porque eles são frágeis, que eles são todos grandes, a maioria é valvulado, todo esse tipo de história a gente já ouviu. Pessoal, isso tudo aí é falso, isso aí não procede. Vou dar um exemplo para vocês. O SM81 é um dos microfones mais utilizados em palcos desde os anos 70. Para quem não conhece, o SM81 é um microfone que é cinza, ele é bem magrinho, compridinho, geralmente ele fica em cima dos pratos de bateria, onde ele é mais usado. Ele é muito usado também em instrumentos acústicos, em outras partes da bateria. Já vi gente até cantando com ele, ele não é indicado para isso, mas eu já vi. Enfim, isso é um mito. Os microfones condensadores hoje em dia são extremamente robustos. Eu tenho microfones de lapela condensadores que são minúsculos, tem cápsulas de meio centímetro. Então essa coisa de ele ser grande, dele ser muito frágil, isso não existe. Aqui alguns exemplos de microfones condensadores. E tem uma foto do 81, é o penúltimo ali, à direita. Então, o Beta 87 é um microfone condensador para ao vivo muito usado, o KSM9 também. O Beta 81 é um microfone que a gente lançou faz coisa de uns 4 a 5 anos. Ele fez um sucesso tremendo. A gente esperava ele fazer muito sucesso, mas hoje virou uma referência já, apesar da pouca idade dele. Ele é um microfone de condensador de captação lateral. Ele tem o diafragma grande, tem a cápsula grande. E é muito usado para bateria, muito usado para instrumento, para amplificador. Então virou uma referência realmente. Apesar da pouca idade, 4, 5 anos de idade é pouco para um microfone. Você pensar que o SM57, 58 estão completando 50 anos, então é bem jovem.
O Beta 98 Amp, que vocês estão vendo ao lado aí, é um microfone condensador também. Vocês veem que a cápsula dele é bem pequenininha, ele tem um gooseneck, é ideal para instrumento acústico, para bateria, para percussão. O SM81 está aí do lado, é um condensador, muito usado, como eu já disse. E tem o KSM 137, que está ao lado dele, é uma outra opção também. Tem um outro que não está aqui, o KSM 141, é um microfone que eu gosto muito, que você consegue trocar o padrão polar dele, ele vem com 2 padrões polares. No próprio microfone você só movimenta um anel giratório e troca o padrão polar dele. É excelente também. Tá? Mas esse mito está derrubado. Microfones condensadores são resistentes, são muito usados, não são mais frágeis que dinâmicos. Isso antigamente muito antigamente, você tinha microfones bem frágeis, condensadores. Hoje isso já acabou. Mais um mito. Quanto maior o nível de saída do microfone, melhor ele vai ser. O nível de saída é a tensão elétrica na saída do microfone ali, quantos volts ele produz ali. E muita gente explica isso, que por uma questão psicoacústica, o som mais forte, ele dá a impressão de ser melhor. É uma das explicações de quem acredita nisso. Então você fala, não, o microfone que tem uma saída com nível mais alto, ele capta o áudio e joga um sinal elétrico num nível mais alto, ele vai te dar um som melhor, porque o som mais alto, ele dá essa impressão nas pessoas de ser melhor. Pessoal, mentira, tem nada a ver, isso não procede, não tem o menor fundamento físico nisso, elétrico ou mecânico, como queira. A sensibilidade do microfone, ela vai depender do nível de pressão sonora da fonte de áudio. E muitas vezes, muita sensibilidade, ele vai te captar mais sons indesejáveis. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Você põe um microfone que é mais sensível, que tem um nível de saída muito maior, no amplificador de guitarra. Se você está com um nível muito alto de pressão sonora naquele amplificador, que geralmente acontece, para o amplificador timbrar bem, você tem que ter um certo nível de volume, você vai saturar o microfone, você vai ter um som muito distorcido lá que você não quer. Então um microfone com a sensibilidade menor é mais adequado para você. Ou um microfone que suporta um nível maior de pressão sonora também vai ser mais adequado. Naturalmente você deve estar se perguntando, e se eu afastar esse microfone do amplificador, por exemplo, eu não vou captar um som mais baixo? Vai, só que você vai captar o som da guitarra, vai captar a ambiência, vai captar os sons que você não quer, sons que estão vindo de outros lugares. Então isso é uma bobeira, tá? Os microfones têm níveis de saídas distintos e o nível maior de saída não quer dizer nada. Nós temos microfones com vários níveis diferentes de saída e todos eles têm excelente qualidade. Tudo depende da aplicação e muito se fala a respeito disso. A gente tem bastante informação no nosso site a respeito. Então a escolha correta do microfone vai determinar muito mais a impressão de ser melhor, como a gente começou aqui falando desse mito, do que realmente é o nível de saída dele, tá? Aqui um exemplo de níveis de pressão sonora em SPL a 3 metros de distância. Então, vamos entender essa tabela. Você pegar lá em cima, você tem o violino, o violin, está em inglês a tabela. Então o violino, ele a 3 metros de distância, o nível de pressão sonora dele vai variar ali entre 45, 42 SPL até 90, 93 SPL. Um piano, por exemplo, de 60 a 100 e assim vai sucessivamente. Então você pega, por exemplo, o que chega mais alto lá, um bass drum, que é um bumbo de bateria, que dá ali os seus 110 dB de pressão sonora, que é uma frequência grave, então você precisa de um microfone adequado para captar esse nível de pressão sonora. Assim como ele chega num nível de pressão baixa ali, ó, em 30. Depende do modelo, do tamanho do bumbo, do pé do baterista, do pirulito que está no pedal dele, da pele da bateria, uma série de fatores vão influenciar nisso. Então a escolha adequada do microfone, como eu disse antes, tem muito mais a ver com o seu resultado em qualidade do que o nível de pressão desse microfone, então o nível de saída desse microfone. Outro mito, uma bobeira também. O USB não soa tão bem como o analógico. Hoje o mercado tem bastante opções em microfones USB. Pessoal,
Conversores analógicos, digital não tem muita qualidade. Outra coisa que falam muito também, né? É o principal argumento de quem acredita nisso aqui, né? Pessoal, isso é falso. Isso é uma besteira, tá? A maioria dos microfones USB, eles vão usar a mesma cápsula dos analógicos e conversores. E os conversores hoje em dia são bem melhores do que a gente fala 5, 10 anos atrás, por exemplo. Então, não vamos nos prender a isso. Temos várias opções de microfones que permitem a conversão digital. Essa é uma linha nova que a gente está lançando agora, a linha Motive. São microfones digitais. Então você vê o MV5 aí, por exemplo, você pode usar ele com iPhone, com iPad, com seu computador, com Android, com sua própria DAW. Se você tiver um GarageBand, por exemplo, no seu iPad, no seu iPhone, você pode fazer gravação com ele, tem saída de monitor. Vou ter o MV88, esse já é para a linha Apple, que ele tem o conector Lightning ali, já que entra no Apple. É um microfone portátil, estéreo, você consegue mexer, tem um aplicativo que você vai mudar um monte de configurações nele, padrão polar, área de captação, nível de ganho, filtros, uma série de coisas. O MV51, que já é todo de metal, já tem uma série de configurações ali de níveis, tem saída de monitor também, grava em digital. Todos eles permitem gravar com o aplicativo, o nosso aplicativo gratuito. Está disponível já, quem quiser baixar, chama Motive, igual o nome da linha, microfones digitais Motive. Se você procurar lá na Apple Store Motive, na Play Store do Google ainda não está disponível, a gente está trabalhando nessa versão, deve estar saindo em breve já, tá? E o MVI é uma interface, então ele tem uma entrada traseira combo, que ela é XLR IP10 TRS, né? E você pode entrar com o microfone ou o instrumento que você quiser e ela sai direto para o seu computador, para o seu iPhone, para o seu celular, para o seu Android. E todos eles te permitem gravar em digital em até 24 bits, 48 kHz, que é a mesma qualidade de áudio que você tem num DVD, desculpa. CD tem menos. Então vocês veem que isso é uma bobeira, que você não tem qualidade com gravação digital, com gravação USB tem. É um mito que foi se difundindo, principalmente por microfones mais simples, de fabricantes que não prezam muito pela qualidade, coisa mais antiga, mas hoje em dia a gente já tem coisas de altíssimo nível, de altíssima qualidade, tá? Mais um mito. Alguns microfones têm mais alcance que outros. Quanto mais sensível o microfone, menor o SPL, menor a pressão sonora, né? SPL é Sound Pressure Level, para quem não sabe, é o nível de pressão sonora, que é a quantidade de ar, de pressão que aquela fonte sonora vai gerar. Menor o SPL para obter a mesma tensão de saída, garantindo maior qualidade. Ou seja, alguns microfones vão captar mais longe do que outros, vão ter mais captação do que outros. Pessoal, obviamente, isso é uma besteira, isso é falso, isso não tem nada a ver. Nós temos a qualidade do áudio não está relacionada diretamente à tensão de saída do seu microfone. Se você tiver uma tensão mais alta, você pode passar de um ponto de até distorcer. Você tem um nível, uma faixa de trabalho ali de tensão de saída, que é o que você quer no microfone. A grande maioria dos microfones, não só da Shure como de vários fabricantes, ele já é feito para uma determinada aplicação ou determinadas aplicações, e aquele nível de pressão sonora que ele suporta vem escrito no manual. Você trabalhando dentro daquele nível que está escrito, você vai ter a tensão correta na saída, você não tem que ficar se preocupando com isso. A qualidade do áudio que você vai ter no final, ela é relação sinal-ruído. Ou seja, é o que está escrito aí. O segredo está na diferença entre o nível de som a ser captado e o nível de ruído de fundo. Ou seja, você vai captar uma entrevista com alguém num estúdio e vai captar essa mesma entrevista com a mesma pessoa, com o mesmo microfone, numa rua movimentada, cheia de barulho, você vai ter resultados diferentes. Então, a sensibilidade do seu microfone não está diretamente relacionada a isso. Você vai ter o ideal é você escolher o microfone correto para essa aplicação. Então, por exemplo, para fazer essa entrevista no estúdio, que você tem um nível de ruído bem baixo, você pode ter um microfone com uma sensibilidade maior,
mais distante da pessoa, você não tem nível de ruído alto, diferente de uma rua que você movimentada, que você vai ter um nível de ruído bem mais alto, você vai ter que ter um microfone com uma sensibilidade muitas vezes menor e bem mais próximo da boca da pessoa, mais próximo da fonte sonora, para você ter menos ruído sendo captado e mais sinal, mais o áudio que você quer. Então, é sempre essa relação sinal-ruído entre o que você quer captar e o nível de ruído de fundo é o que vai determinar o alcance, a qualidade do seu microfone. E não que alguns microfones tenham mais alcance que outro. Se você considerar esse mito como, olha, alguns microfones têm mais alcance e eu tenho que escolher o microfone correto, tá ok. É exatamente isso, tá? Algumas regras básicas aqui que vão influenciar muito na captação do seu áudio. A distância entre os microfones. Então imagina assim, você tem por exemplo, uma sala de reunião onde você tem 5, 6 microfones, você tem um estúdio onde você tem 3, 4 microfones. Então a distância entre esses microfones, ela tem que ser sempre 3 vezes a distância do microfone para a fonte sonora. Então vamos lá. Imagina eu tenho 3 microfones numa mesma sala com 3 pessoas. Então cada um tem o seu microfone. A distância entre a boca de cada pessoa e o microfone, vamos supor que seja 10 centímetros. Então, se eu tenho 10 centímetros de distância entre a fonte sonora e o microfone, a distância entre um microfone e outro vai ter que ser 3 vezes esses 10 centímetros. No caso, pelo menos 30 centímetros. Tá? Então, a gente chama isso de regra 3:1. É o que está o desenho aí embaixo à direita, onde tem o rosto das pessoas com os microfones. Então, isso é muito importante. Porque se você não respeita essa regra, você começa a ter uma série de problemas acústicos no resultado final do seu áudio. Quando você mixar tudo aquilo lá, colocar todos esses microfones juntos numa saída, numa caixa, você vai começar a ter algumas frequências se somando, outras frequências se anulando. Então você começa a ter o som, ele vai ter uma série de frequências intercaladas entre uma mais alta e uma mais baixa, mais alta e mais baixa, mais alta e mais baixa, em vez de ficar homogêneo. O som fica estranho, fica xoxo, é difícil explicar isso. Até quem não tem muita experiência com áudio é difícil identificar isso. Isso se chama comb filtering ou filtro paint. Então, quem não está muito acostumado, você escuta e fala, nossa, o som tá esquisito, tá estranho. E aí você começa a prestar atenção para sentir falta, tá faltando grave, tá faltando médio, tá faltando agudo. Você não consegue achar, porque vai ter grave, vai ter médio, vai ter agudo, só que vão ter frequências intercaladas. Então você vai ter algumas frequências faltando e outras sobrando. E começa a ficar muito esquisito o resultado, fica xoxo o som, é difícil até de explicar. Mas é importante respeitar essa regra para evitar isso. Outra regra importante, posicionamento do monitor. Então, quando a gente fala de sensibilidade de microfone, nível de pressão sonora, tudo isso vai ser muito influenciado pela distância do seu monitor, se você tiver com um monitor de chão, por exemplo, num palco. Então, imagina, você tem o cantor, vocês estão vendo a figura direita aí, cardioide, supercardioide, né? E imagina o cardioide, ele tem essa área de captação que parece esse coração aí, parece um tomate, esse formato aí meio circular, essa é a área de captação dele. Então, se você coloca um monitor atrás, 180 graus no chão, por exemplo, você não vai ter problema nenhum. Tá perfeito. Você consegue ter um nível alto, você consegue subir o nível de captação desse microfone para ter uma captação melhor. À direita, você vai ter o supercardioide. O supercardioide, ele já tem vocês veem que ele tem uma área parecida de captação, mas tem um pouquinho de captação traseira também. Dá para perceber aí que está bem sobre o microfone. Então, se você põe um monitor atrás, igual você tinha posto antes, você vai ter problema. Então, você não vai conseguir ter o mesmo nível de captação com esse microfone que você teria com um outro cardioide. E aí o pessoal às vezes culpa o microfone por isso. Fala, não, eu vou usar cardioide porque o supercardioide me dá problema. Ele tem menos sensibilidades, tem menos alcance. E tá errado. Na verdade, se você posiciona os monitores a 120 graus, como está na imagem aí, você não vai ter esse tipo de problema. Você vai estar na área ali que ele não tem captação e você consegue ter o mesmo nível de captação do cardioide, por exemplo, tá? Tudo isso é muito importante. O posicionamento do monitor e do microfone são fundamentais nisso aí. Então eles vão te dar relação sinal-ruído. Então você vai conseguir aumentar a captação do seu microfone porque você vai ter menos ruído chegando no seu microfone. Então você tem mais captação do som direto.
e você vai ter muito ganho antes do feedback. Ganho antes do feedback é o nível que você consegue aumentar máximo do seu microfone até ele começar a dar microfonia. Isso uma série de fatores vai influenciar nisso, acusticamente, a sala, o ambiente, a quantidade de microfones que estão abertos captando, a distância do seu microfone para o monitor, tá? E o sweet spot. Sweet spot seria o posicionamento adequado, porque cada microfone vai ter uma resposta diferente. Ele vai captar o som de uma maneira diferente e converter aquilo em sinal elétrico. E cada instrumento vai ter sua própria característica sonora. Um exemplo. Então imagina você vai captar o som de um violão. E tem um músico sentado ali com o violão, não tem cabo esse violão nada, é um violão totalmente acústico. E você vai colocar um microfone lá para captar ele. Onde é o lugar correto? Isso vai variar conforme o microfone, vai variar conforme o seu gosto, quem está captando o som, vai variar conforme o violão, conforme a maneira da pessoa tocar. São várias variáveis, não existe regra. Existem, claro, o que mais utilizam, olha, 90% dos casos utilizam o microfone nessa posição, porque acaba funcionando bem para a grande maioria dos tipos de violão, para a maneira que a maioria das pessoas toca. Então existem sugestões. Mas o sweet spot, que é o lugar perfeito onde você consegue o som que você quer, você só vai conseguir movimentando o microfone ali na frente do violão enquanto o cara toca. Pede para ele tocar, vai posicionando o microfone, vai mexendo, vai achando. Às vezes está mais perto da boca do violão, em ângulo, às vezes um pouco mais para o lado do braço, mais para baixo. A sala, a acústica da sala vai influenciar isso também. Se você está com o microfone um pouco mais distante, você quer pegar mais a acústica, a ambiência, tudo depende do que você quer. E esse sweet spot, esse posicionamento, ele vale para tudo. Eu dei o exemplo com o violão que fica mais fácil de entender, mas vale para um piano, para uma bateria, para voz, para uma série de outras coisas. Então isso é muito importante antes de você pôr a culpa ou pôr da vitória ou da derrota no microfone. Todos esses fatores vão influenciar também o resultado final. E o quinto e último mito de hoje: existem frequências de microfone sem fio livres de interferência. Puxa, eu já ouvi isso muitas vezes. Porque tem frequências que são naturalmente mais limpas, que não tem sujeira naquelas frequências, tem interferências, e algumas bandas de frequência são melhores que outras. Para quem não sabe, os microfones sem fio, eles são vendidos por bandas. Então você pode escolher a banda J5, por exemplo, ela vai, sei lá, de 578 a 638 MHz de frequência. Aí você tem o H4, que vai de 638 a 698, por exemplo. Estou dando um exemplo só. Então tudo isso aí vai... Existe esse mito de que algumas delas são mais limpas, então você tem que saber escolher a banda certa, que ela é mais limpa. Pessoal, isso obviamente é falso, isso não procede, tá? Todas as bandas de frequência elas vão ter interferências, umas têm mais, outras têm menos, conforme a região, tá? Se você pega uma área grande como a América Latina, por exemplo, cada país vai trabalhar com bandas diferentes de frequências para diferentes aplicações. Então, a coordenação dessas frequências dos seus microfones é o que vai te ajudar a não ter problemas com o microfone sem fio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, vou precisar da atenção de vocês máxima aqui, porque isso não é nada muito simples, tá? Quando a gente escolhe um microfone sem fio, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é onde a gente vai estar usando esse microfone. Então, e qual a aplicação dele? Então eu vou comprar um microfone sem fio. Vou escolher um microfone sem fio para usar. Ok, onde eu vou usar? Eu vou usar em São Paulo, na região da Avenida Paulista, para entrevistar a pessoa. Ou eu vou usar no Brasil inteiro, fazendo tour com a minha banda, cada dia numa cidade diferente. Ou vou usar na minha igreja, vai ficar aqui parado, na região que ela está aqui. Tudo isso vai influenciar em que tipo de microfone, que modelo você vai escolher, em que banda. Não é tão simples. Eu sei que é complicado e tudo isso tem que ser levado em consideração. Em geral, o pessoal das lojas, o pessoal de projetos está apto a te ajudar com isso. Eu vou deixar o meu e-mail no final também. Quem quiser me mandar perguntas, pedir ajuda nisso aí, eu ajudo também com o maior prazer, tá? Basicamente, a gente tem no ar os canais de TV digitais e os canais de TV analógicos. Tenho rádios
analógicas, tenho rádios digitais, já estão aparecendo em alguns países, aqui no Brasil a gente ainda não tem. Eu vou ter sinais de celular, vou ter transmissão de dados, uma série de rádios, uma série de sinais no ar. Todos esses sinais, eles são sujeiras, eles são interferências que podem me atrapalhar no uso do meu microfone. A gente chama essas sujeiras de ruído de piso de IRF, de radiofrequência. Então, quando a gente fala de ruído de piso, são essas sujeiras, são essas interferências. Se vocês olharem na imagem aí, vocês vão ver 3 microfones aí. Ó. O primeiro é esse pico azul. Isso aqui é um exemplo de um gráfico de sinal de radiofrequência. Quando a gente faz uma varredura no espectro de radiofrequência, a gente vê exatamente isso aí. Então, o primeiro da esquerda é o azul, está em 523.125 MHz. O do meio vermelho está em 530.875. E o da direita, 538.250 MHz. Vocês veem que embaixo lá eu tenho uma distância em metros. O da esquerda 152, o do meio 30 e o da direita 3. Isso aqui foi um teste que a gente fez, é real, esses dados são reais. É o mesmo microfone, a mesma qualidade, mesma banda, tudo. Eles estão em frequências diferentes aí, para a gente exemplificar o que eu estou explicando. E esse alcance é real, que está escrito embaixo. Então, naquela primeira frequência eu cheguei em 152 metros, na do meio eu cheguei em 30, e na terceira, na da direita, cheguei em 3 metros. Então, automaticamente, você pensa, poxa, então a frequência 123 é mais limpa. Nesse exemplo aqui ela é. Vocês estão vendo que o ruído de piso de interferência é bem baixo. Já a frequência do meio, ela vai estar num nível intermediário de interferência ali. E a da direita já tem um nível mais alto. Então, o que é isso aqui, trazendo para a vida real? Então, imagina, eu estou vou dar um exemplo de uma igreja. Estou numa igreja, tenho 3 microfones no ar, cada um com uma frequência. E nessa igreja, o canal de TV que dá em cima da frequência 538, que é o da direita, ele está bem mais forte, está chegando forte. Imagina que é um canal qualquer de televisão, está chegando ali. E na frequência do meio, eu tenho outro canal que está mais distante, ele chega com um nível mais baixo, mas também chega. E no da esquerda, o 152, eu não tenho nenhum canal de TV. É uma área que está livre naquela região, naquele momento. Conforme eu vou usando o meu microfone, eu vou me afastando da base, eu estou com o transmissor na minha mão, vou andando, me afastando da base receptora, esse pico que vocês estão vendo aí, esse sinal, ele vai descendo, vai baixando, 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 eu vou me afastando, ele vai baixando, baixando, baixando. O momento do corte da interferência é quando ele chega justamente no ruído de piso, nessa área laranja que vocês estão vendo aí. Então, no da esquerda, azul, eu vou conseguir me afastar bem até ele chegar no laranja. Então eu tenho 152 metros. No do meio, eu já não tenho tanta distância. Então eu vou me afastando, eu cheguei ali no ruído, já começo a cortar meu microfone. E no da direita, vocês veem que está bem alto o nível de interferência. Então eu andei um pouco com o microfone, pum, ele já corta. Então eu tenho que descobrir qual que é essa frequência azul, onde que é essa área azul, para eu colocar o meu microfone, para eu comprar um microfone naquela faixa de frequência. Sim e não. Por quê? Essa faixa, esse gráfico que vocês estão vendo é a interferência daquele lugar onde foi feito o teste. Se eu pegar o meu microfone e for para uma outra cidade, for para um outro lugar, isso aqui vai mudar, porque eu vou ter canais diferentes de TV chegando, eu vou ter níveis diferentes de interferência. Então, esse ruído de piso é uma coisa que está constantemente mudando. Tá? Existem áreas que podem ser consideradas mais livres. Imagina, você pega grandes cidades, vai São Paulo, Rio, Minas, BH, por exemplo. Então, são grandes cidades, você tem uma concentração maior de coisas sem fio funcionando ali. Você tem mais sinal de celular, você vai ter canais de TV com uma potência mais forte. Então, nessas cidades, você vai ter mais interferência, mais complicado você usar. Diferente de uma cidade menor, onde você tem menos interferência. Tudo isso vai influenciar. Voltando para o começo, meus critérios para escolher um sistema sem fio. Então, que banda que eu compro, sabendo de tudo isso? Basicamente, qualquer banda vai funcionar bem. O que vai diferenciar uma banda da outra é a faixa que ela vai pegar. Então, se você conseguir descobrir na sua cidade onde você vai usar o microfone, que canais você tem, que interferências você tem naquela região, você consegue
comprar um microfone que trabalhe numa faixa de frequência fora dessas interferências, fica mais fácil. Se você vai trabalhar com o microfone girando, indo para viajando, indo para cidades diferentes, por exemplo, idealmente você tem que escolher um microfone que tenha o que a gente chama de largura de banda, ou seja, o seu microfone ele tem uma faixa maior de frequência para trabalhar. Então, essa área mais larga permite eu colocar microfones aqui na posição do azul, ou colocar lá mais para a direita, no vermelho, ou mais acima, ou mais para baixo. Eu tenho uma área da esquerda para a direita maior para trabalhar. Tá? Então, quanto maior a largura de banda do seu microfone, melhor vai ser para você trabalhar. Mais fácil vai ser para você não sofrer uma interferência. Tá? A gente tem um webinário falando justamente sobre essa parte de coordenação, de frequência, tudo isso aí. A gente vai estar disponibilizando em breve, assim como todos os outros webinários. A gente está finalizando um projeto de colocar todos no ar, em português. Acredito que entre a próxima semana e a outra já devem estar todos no ar. E aí dá para... Esse webinário trata bem mais a fundo isso. Não é um tema fácil, tem bastante variáveis, eu sei que é complicado. Então vai ajudar bastante esse webinário, tá? E aqui tem o meu e-mail, eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas. O meu e-mail está embaixo, se quiser mandar alguma pergunta para mim, sintam-se à vontade, tá? Com o maior prazer eu ajudo. E quem quiser mandar qualquer coisa, mandar pergunta, pode mandar por e-mail para mim, tá? Então tá aberto para perguntas aqui, ó. Já chegou uma do Rafael. Quais modelos da Shure têm uma banda maior de frequência? Rafael, hoje a Shure não só tem modelos com bandas mais largas, depende muito da sua aplicação, da quantidade de microfones, tá? Hoje eu tenho, por exemplo, microfones trabalhando com 36 MHz, com 24, com 64, tudo isso aí vai variar muito, depende da aplicação. Custa mais caro, obviamente, o microfone que tem uma largura de banda maior, ele tem uma tecnologia maior. Cada canal daquele microfone vai ocupar um espaço menor no espectro, então eu consigo pôr mais frequências. Então isso também acaba fazendo o produto custar mais caro do que o outro que tem uma largura menor. E muitas vezes você não precisa daquilo. Então é interessante você ir até uma loja, pedir ajuda de um vendedor, ou me manda e-mail explicando, puxa, eu vou usar na igreja, eu estou em tal lugar. Eu tenho vários mapas aqui de frequência de São Paulo, do Brasil inteiro, que ajudam muito na hora de escolher. Eu consigo te ajudar a escolher a frequência. Os vendedores das lojas, em geral, estão preparados para te ajudar com isso também. Se você sentir qualquer insegurança, você ou qualquer um que esteja aqui ouvindo também, pode mandar um e-mail para mim, tá? Eu ajudo com o maior prazer, tá? Hoje, a tecnologia digital permite a gente colocar mais canais, permite a gente ter uma largura de banda maior. O sistema QLXD é um sistema muito bom para isso. Ele vai te permitir colocar até 60 canais simultâneos, tem uma boa largura de banda, tem a transmissão bem estável. Eu tenho o ULXD também. São sistemas que vão te permitir trabalhar bem. Eu tenho outros modelos que trabalham em faixas de frequência que não vão ser interferidas por canais de TV, por exemplo. O PGXD é um sistema que trabalha em 900 MHz, que eu não sofro quase nenhuma interferência de canal de TV, de nada disso. Funciona muito bem. Eu tenho o GLXD, que trabalha na faixa de 2.4 GB. Só não é indicado onde você tem muito sinal de Wi-Fi, mas em outros lugares, se você não tem muito Wi-Fi, ele é excelente, trabalha numa faixa que é limpa também. Então são opções diferentes para isso. O Fábio Bispo está pedindo para eu falar um pouco sobre os microfones shotgun, que muitas pessoas acham que eles fazem milagres e na realidade não é. Exatamente. Tem gente que acha que o shotgun você vai colocar ele num estádio lotado, no meio da torcida, e apontar lá para o campo e captar o jogador conversando com o outro sem sair som nenhum de torcida. Não é assim, pessoal. O microfone shotgun ele é um microfone que ele é mais fechado, a captação dele é mais fechadinha, ele não pega tanto som lateral, tanto som traseiro, mas ele não faz milagre. Para quem não conhece, o shotgun geralmente o pessoal usa em entrevista, em gravação externa. O pessoal segura ele numa vara, parece uma vara de pescar, assim ele fica pendurado em cima, aquele microfone que aparece em cima na entrevista. Ele é muito bom para captar um som mais distante do microfone, sem captar tanto som lateral, tá? Mas não faz milagre, Fábio. Muito boa a sua colocação também. O Thiago está perguntando se o exemplo do gráfico seriam as intermodulações.
Não, Thiago, a gente tem esse problema das intermodulações também nos microfones sem fio. Vou explicar rapidamente aqui. A gente tem, como eu disse, o webinário que trata disso, que a gente vai colocar no ar também. Intermodulação é quando eu tenho dois microfones sem fio no mesmo ambiente funcionando e eles não são lineares. Um vai interagir com o outro, a frequência de um vai interagir com o outro e vai gerar novas frequências no ar. Então, se você faz uma varredura do gráfico, você vai achar os dois microfones que estão no ar, as duas frequências, e outras frequências que não tem ninguém no ar, que não são de microfones nenhum que está no ar, mas da interação entre esses dois microfones. E se você pega um terceiro microfone e coloca ele no ar e põe em cima de uma dessas frequências que são resultados da interação, que a gente chama de produtos de intermodulação, ou harmônicos, você vai ter cortes de frequência. Então, bom, querendo ou não, Thiago, pode ser uma intermodulação ali, você pode considerar como uma intermodulação também. Eu estava mais focado em explicar em relação ao canal da TV, mas pode ser considerado sim. É uma interferência também, de qualquer forma. O ruído de piso ele é qualquer interferência, inclusive intermodulação, tá? Então, os sistemas lineares, eles já não vão ter isso aí. Então, você pega, por exemplo, um QLXD, o LXD, por exemplo, sistemas que eu falei, eles são super lineares, então você consegue pôr um monte de canal no ar junto sem ter qualquer tipo de problema de intermodulação. Tá? O Carlos está perguntando se a cápsula também influencia no ganho dos microfones ou só na cobertura de captação. Influencia sim, Carlos. A qualidade da cápsula, o material que é usado vai influenciar muito. Para quem não sabe, a cápsula... Eu tenho vários tipos de cápsula, vários tipos de microfones com captações distintas, né? Os dois mais usados são os dinâmicos e os condensadores. O dinâmico ele é uma membrana, imagina uma membrana redonda assim, bem fininha, geralmente é um tipo de acrílico ou um tipo de plástico, de polímero, preso a uma bobina, que é um fio enrolado, e fica colocado sobre um ímã. Conforme você fala, o ar movimenta essa membrana, que é bem fininha, e essa movimentação faz essa bobina se movimentar dentro do ímã. Essa interação entre a bobina e o ímã gera uma corrente elétrica exatamente proporcional à movimentação da bobina. Então você consegue ter o áudio dessa forma. O condensador são duas placas metálicas, elas são carregadas, por isso que eu preciso do Phantom Power. Então eu carrego elas eletricamente e conforme eu falo no microfone eu vou movimentar a primeira placa e a distância entre essas placas vai mudar esse campo magnético, esse campo elétrico e vai me gerar a corrente elétrica. Então o material dessa membrana, a qualidade dessa cápsula, tudo vai influenciar a captação também. Por isso que eu falo, é muito importante você, quando vai comprar um microfone, você experimentar esse microfone, você ler as características dele, saber se é o que você está procurando, conhecer bem a sua fonte sonora, você tem que saber primeiro o que você vai captar com ele, para você escolher o microfone. Não adianta, sei lá, eu quero comprar um microfone, tá? Para captar o quê? Ah, não sei, para usar lá na igreja, para usar lá no estúdio, para usar na gravação. Você tem que saber qual é o seu objetivo, para você escolher o microfone adequado. O André pergunta o uso de Gozinek ou condensadores em discursos políticos. Vejo muito uso de dois microfones paralelos sem relação 3:1. André, excelente pergunta. Muita gente vê, não só nos Gozineks, como lapela também. Se você olhar, por exemplo, o Jornal Nacional, você tem sempre dois lapelas ali no paletó de quem está falando. Os dois não ficam ligados ao mesmo tempo. Você deixa um aberto e o outro você deixa mutado ou com volume baixo. Aí se você tem um problema, você abre o segundo. Geralmente ele funciona como um backup, tá? Não funcionam os dois ao mesmo tempo, porque senão você teria uma série de problemas. Todos aqueles problemas que a gente falou, a gente teria com essa situação. O Márcio pergunta, qual leitor de RF em hardware você recomenda sem ser o do sistema Accent? Bom, a gente tem o do sistema Accent, como eu disse, que é como você disse, o AXT600, ele vai ao espectro inteiro. Existem vários outros, Márcio. Eu uso um também portátil da Signal Round, que é muito bom. A WinRadio tem sistemas de varredura também. A Professional Wireless tem alguns sistemas. Aí é questão de gosto, você vê o que você quer varrer, que tipo de faixa você quer varrer. Os próprios sistemas sem fio da Shure, que tem conexão em rede, eles funcionam como um varredor.
você pode usar o seu receptor, conectar ele em rede com o nosso aplicativo. Ele é gratuito, o aplicativo chama Wireless Workbench, ou WWB. Você pode baixar, vai no site da Shure, procura lá na busca WWB, e você vai achar ele, você baixa, conecta o seu computador em rede com o receptor sem fio da Shure que tem conexão em rede, e você consegue varrer a banda de frequência daquele receptor. Então, se o sistema sem fio, o receptor trabalha em, sei lá, 638 a 698 MHz, você consegue varrer aquela banda e ver o que tem de interferência ali para você pôr suas frequências fora disso aí. Mais uma vez, nós temos um webinário também explicando como fazer isso. Se tiver dúvida, me manda um e-mail que eu ajudo também. O aplicativo consegue fazer isso para você, fica bem mais fácil. Antigamente a gente tinha que calcular na mão para evitar intermodulação, para evitar ter tabela com canais de TV de cada cidade. Isso aí tudo acabou, o software faz para você. A Maíra está perguntando se os webinários vão estar disponíveis online. Acabei de falar, né, Maíra? Vai ser justamente, a gente está trabalhando, em breve a gente deve estar disponibilizando todos online. Em breve, acho que semana que vem, no máximo, daqui 2 semanas, a gente já vai estar com todos no ar aí, tá? O Jorge pergunta sobre as antenas do sistema sem fio, como funcionam as LPDA e as helicoidal. Legal, Jorge. A antena LPDA, para quem não sabe, é uma antena que a gente chama de... Muita gente chama de pé de pato. Ela parece um pé de pato. Não tem muito outro jeito de explicar. Ela é uma antena direcional. Ela tem um ângulo de cobertura. Vários fabricantes têm. Ela é como se fosse um microfone shotgun. Você aponta para aquela área onde você quer cobrir e ela não vai captar o sinal traseiro e muito pouco sinal lateral. As LPDA da Shure, elas têm 120 graus de abertura, então 60 graus para cada lado da antena e 30 graus de altura. Na vertical ela tem 30 graus de cobertura. Então você consegue apontar para o palco, por exemplo, captar só o que você quer ali no palco, ter uma distância maior de alcance, sem captar interferências traseiras, outros sinais que você não quer. A helicoidal, ela é uma antena que ela parece uma cartola, assim, um chapéu, ela é transparente, ela tem uma tela, no fundo uma grade metálica, e tem um tubo acrílico assim comprido com um condutor de cobre em espiral nesse tubo. Ela funciona muito parecido com a LPDA, só que ela é cônica, então a área de cobertura dela é redonda, então ela tem 60 graus de cobertura redonda. Imagina um cone de trânsito, imagina você pegar aquele cone e apontar ele para alguém, assim, olhando na parte menor. Então é mais ou menos isso que a antena faz, ela vai fazer aquela área de cobertura arredondada a 60 graus. Ela é muito indicada para você usar com in-ears, porque como ela tem essa área espiral, a fase dela é espiral, você consegue trabalhar com... Você não tem o problema de fase. Qual que é o problema de fase? Você tem uma antena em pé do seu receptor e a antena do transmissor está em pé. Só que se você deita o microfone, imagina, alguém vai falar, você deita o microfone com a mão para pôr ele na boca. Então você trocou de fase, você está com a antena na vertical e o microfone na horizontal. Então você está com uma fase distinta. Isso te dá perda de sinal. 5, 7 a 10 dB. Então você trabalhar com os dois em fase é a melhor maneira. Então, com um microfone normal que tem 2 antenas, você trabalha com as anteninhas 90 graus, uma apontando em diagonal para a esquerda, outra apontando em diagonal para a direita. Com a helicoidal, que é a espiral, você não tem esse problema. Você pode simplesmente trabalhar com qualquer fase no transmissor que você não vai ter essa perda de sinal. E para o in-ear é o ideal para você poder colocar o in-ear na roupa da pessoa de qualquer maneira e você está sempre trabalhando em fase. A Maíra está perguntando, os microfones omnidirecionais captam em todas as direções, certo? Sim, Maíra, perfeito. Ao posicionar um lapela Omni em uma pessoa, por exemplo, ele deve estar direcionado para a fonte sonora, ou já que o Omni pode ser posicionado para fora do eixo da fonte sonora? Exatamente, Maíra, não faz diferença. Se o microfone é Omni, ele vai captar igual por qualquer direção, você não precisa necessariamente estar apontando para a fonte sonora. Uma coisa que você deve levar em consideração com lapela Omni é um dos microfones mais complicados de se trabalhar que tem. Se você vai trabalhar com a videoconferência, por exemplo, você não vai ter o som que está sendo captado por aquele microfone saindo num alto-falante na sala, porque você não precisa, ele vai sair lá no outro lado da videoconferência só. Ok. Se você está numa palestra que você tem caixas acústicas na sala para amplificar
o som da pessoa, a gente chama de reforço sonoro, você precisa amplificar o som da pessoa, o Omni pode se tornar uma complicação, porque ele vai captar em todas as direções, não só quem está falando, como o som que está vindo pela caixa também. Então você começa a ter muito, muito pouco ganho antes do feedback. Então você não vai ter volume para trabalhar com aquele microfone, tá? Então toma bastante cuidado quando for usar o lapela. Quanto mais próximo você tiver da fonte sonora, no caso da boca, no caso de um lapela, menos sua chance de ter problema se você tiver caixa acústica no mesmo ambiente, tá? Ó, o Valmiro está perguntando, perguntaram para ele hoje várias vezes qual a diferença entre as cápsulas SM58 e Beta 58. Boa pergunta, Valmiro. Eu escuto sempre também isso aí. Elas são diferentes, a montagem é diferente, elas têm um sistema de suspensão diferente, a bobina corre de maneira diferente das duas, tá? O Beta, ele vai ter uma característica que a linha SM não tem. Chama efeito de proximidade. Todos os microfones têm isso, mas no Beta isso é bem acentuado. E o que é o efeito de proximidade? Você está com o microfone ali à distância, sei lá, de 10 centímetros da boca, você vai ter um nível de captação, a resposta de frequência do microfone. Quando você aproxima mais ele da boca, ele vai te dar um ganho de graves. Ele vai aumentar o volume de todas as frequências, obviamente, porque você está aproximando mais da fonte sonora. Só que o grave ele aumenta mais. Ele aumenta mais do que as outras aumentam. Então você tem um ganho de grave maior. Isso é o efeito de proximidade. Muita gente gosta disso e muita gente não gosta, tá? Então é a questão de aplicação. Tem cantor, por exemplo, que gosta quando ele vai cantar uma parte mais grave da música, ou ele quer encorpar a voz, ele só aproxima o microfone, a voz dá aquela encorpada, o grave enche, fica mais cheio. E tem gente que acha ruim, às vezes o cara já tem a voz grave, aquilo embola tudo, deixa o som, a gente chama de muddy em inglês, que é enlamaçado, fica o som embolado. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas a diferença, elas são diferentes, tem suspensão diferentes, montagem diferentes. Se você abrir as duas, tirar o globinho de um Beta e um globinho do SM, você vai ver que elas são diferentes, o tamanho é diferente, tudo, tá? São cápsulas distintas. O André Lira pergunta se a nova geração de microfones sem fio digitais tem conseguido diminuir os problemas dos pisos de RF. Ótima pergunta, André. Eu não consigo lidar com ruído de piso, eu não consigo mexer no ruído de piso, porque o ruído de piso é uma interferência que eu não tenho controle, que é um canal de TV, é um outro microfone, eu não consigo mexer nisso, eu não consigo ir lá, emissora, desliga a sua TV que eu quero usar meu microfone. O que eu consigo é trabalhar ao redor disso. Então, hoje, por exemplo, os sistemas digitais, eles são infinitamente mais eficientes em trabalhar com isso do que os analógicos. Obviamente, eu tenho sistemas top de linha analógicos. Você pega o Accent, por exemplo, o HFR, são sistemas top de linha que trabalham muito bem com isso. Eles têm uma largura de banda boa, o sinal, cada canal ocupa um espaço bem pequeno no espectro, então às vezes você tem um pedacinho livre só ali sem interferência, você consegue jogar 10, 12 microfones ali naquele espaço, porque o sistema ocupa muito pouca, cada canal ocupa muito pouco espaço. Hoje os digitais são impressionantes, assim, impressionantes no sentido de trabalhar, lidar com o espectro. Você pega um LXD, um QLXD, PGXD, são excelentes. O LXD, por exemplo, você pega um espaço de 13 MHz, que é o espaço de 2 canais de TV e mais um pouquinho, você consegue colocar até 100 canais simultâneos, 100 microfones trabalhando junto naquele espaço, onde num PGX, por exemplo, você coloca 9. Então 9 não, coloca 6, nem 9. Então você põe na banda toda. Então tudo isso tem ajudado bastante a gente a trabalhar, viu, André? Então o digital realmente tem se mostrado como uma excelente opção. Outra pergunta do André. Qual a metragem de cabo indicada para menor perda de sinal dos microfones dinâmicos, condensadores, etc. Tá. Quando você trabalha com um cabo balanceado, que é o XLR, se é um cabo feito corretamente, tudo, existe uma compensação no circuito para essa perda. Então você trabalhar ali até com 60, 70, até 100 metros, a sua perda é relativamente pequena. Existe uma perda, existe a compensação do próprio circuito, mas você consegue eliminar ruído, interferência, tudo isso.
Com o cabo P10, que é o TRS, você já não vai ter isso. Então, eu já diria que você... Bom, eu diria que você nem trabalhasse com o cabo P10 no microfone, mas como eu sei que muitas vezes a gente não tem outra opção, trabalha com 5 metros ali no máximo, 10 metros, para você não ter uma perda tão grande e nem ter tanta interferência entrando pelo seu cabo, tá? Ó, o Márcio pergunta também uma outra ótima pergunta. Como fica a situação dos microfones Omni usados em externas? Teoricamente, eles não iriam captar os ruídos junto com a voz também, já que os repórteres não falam colado às cápsulas? Exatamente, Márcio. Vocês veem que, se vocês prestarem atenção, tem muita gente hoje, principalmente de blog, de sites de notícia menores, que entrevista a gente usando o microfone do celular. O microfone do celular é um microfone Omni, a grande maioria. Então, quando o cara coloca ele ali, ele vai captar o som do carro passando atrás, buzinando, o barulho, os outros repórteres conversando, aquele murmurinho da sala. Tudo isso é captado. Quando você vai. O microfone direcional é uma excelente opção. Mas, muitas vezes, nessa aplicação que você falou, Márcio, eu diria que o ideal é um direcional, é um cardioide, ou supercardioide. Mas muitas vezes o Omni ele é uma ótima opção para o que você quer. Imagina se vai captar o som de um coral, por exemplo. Você põe o microfone Omni ali no meio do coral, no pedestal, perfeito. Você está captando todo mundo. Você tem um palestrante numa videoconferência que você põe ali na lapela dele, você vai captar ele, vai captar, claro, o resto da sala, mas você está na videoconferência, é uma sala silenciosa geralmente, você não vai ter esse tipo de problema. Então, é o que eu falei desde o começo. Tudo vai depender da aplicação, tá bom? Pessoal, obrigado. Queria agradecer vocês. Se tiverem mais dúvidas, quiserem falar comigo, alguma coisa, meu e-mail está ali, lopes_john, sem h, @shure.com. Sintam-se à vontade para me enviar material, pergunta, tirar dúvida. A gente vai disponibilizar os webinários em breve, a gente está finalizando para ter todos eles disponíveis para vocês, tem um banco de dados bem legal com todos os webinários, você poder procurar lá o webinário que você quer por aplicação, por tema, o menu vai funcionar muito legal, a busca, então tudo isso aí a gente está trabalhando bastante para deixar redondinho para vocês, tá? E, por favor, quem acreditava nesses mitos, pare de acreditar agora, acho que ajudou bastante o webinário nesse sentido, e vamos lá, informação, manual, tá tudo lá, sempre confie nessa informação. Próximo webinário, sexta-feira às 10, a gente vai estar disponibilizando o tema. Quem não está na lista, não recebe o convite dos webinários toda semana, pode me mandar um e-mail que eu incluo o seu e-mail na lista, tá? Só mandar um e-mailzinho para mim que você vai receber toda semana o convite com o tema, explicando tudo que é certinho. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Um abraço a todos vocês. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.